Ele pode todas as coisas, queridos. Só Ele pode todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deposita a tua confiança nele. Deposita a tua vida nas mãos dele. Só Ele pode todas as coisas. Dê um forte aplauso a Ele novamente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém, glória a Deus. Ainda em atitude de adoração, convido os amados irmãos, cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. E gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo na palavra do Senhor, no livro de Êxodo 35, capítulo 35, a partir do versículo, primeiramente 4 e 5, Êxodo 35, 4 e 5, versículo 4 e 5. Amém, glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém, todos acharam? Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Pois vamos para o versículo de 20 a 22. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Amém até aqui. Então, amados, Moisés dá aqui uma ordenança aqui que veio do Senhor, para que o povo pudesse estar trazendo para ali a edificação do tabernáculo e da casa de Deus, trazer, diz aqui na palavra do Senhor, todo aquele que o Senhor movesse de coração voluntário. Nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus cavalheiro, que Ele não força ninguém a nada. Ele faz o convite, Ele faz ali o convite para as pessoas trazerem, mas Ele não força ninguém a nada. Tem que ser uma coisa, como diz aqui na palavra, voluntariamente, coração disposto. Tem que ser por amor, tem que ser por fidelidade, tem que ser por coração voluntário, coração disposto a ofertar. Então, e todas as vezes que o Senhor chama alguém para fazer alguma coisa, Ele nunca deixa as pessoas de mãos vazias. Ele sempre dá condições. Foi assim com Moisés, quando Ele faz o chamado a Moisés para tirar o povo do Egito. Ele faz o convite, Ele dá aquela ordenança, mas Ele dá condições. Ele dá ali as ferramentas para que Ele pudesse estar realizando essa obra, essa empreitada que Deus deu para ele. Foi assim também com Abraão, quando Deus faz o convite para ele sair da terra dele, que Deus daria para ele toda a sua possessão. Deus estaria dando ali uma terra maravilhosa, a terra prometida, que emana leite e mel, e Deus não deixou de cumprir. Foi assim com Davi, quando Deus também faz ali o convite, ministra ele ali como rei de Israel. Deus não desampara, Deus dá as ferramentas para ele realizar, para ele vencer, para ele conquistar. E foi assim com tantos outros homens, vemos com Isaac, com tantos outros homens de Deus. Deus não desampara, Ele faz convite, né, a cada um de nós, mas Ele nos dá as ferramentas para que a gente possa estar realizando. Amém? Então, nesse mesmo intuito, nesse mesmo espírito de adoração,
Gostaria de convidar aqueles que ainda não trouxeram, a estar trazendo no altar do Senhor, de coração voluntário, coração disposto, de coração alegre, para aqui, hoje é o nosso tabernáculo do Senhor, aqui é onde Deus habita, amém? Glória a Deus. Então, nesse mesmo espírito, convido a amada igreja, aqueles que ainda não trouxeram, que possa estar fazendo nesse momento, em atitude de adoração ao nosso Deus. Irmãos, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Pai Santo, nós bendizemos o Teu santo nome, Deus. Nós estamos felizes, ó Deus, nesse momento, ó Deus, por nos dar, ó Deus, a condição, Pai, a alegria, Pai, de estar trazendo ao Teu altar, Pai, para a edificação, Pai, da Tua obra aqui nessa terra, Senhor. Pai, estamos felizes, ó Deus, de estar trazendo ao Teu altar, Pai, a Tua parte que lhe é devida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse benefício, por esse momento maravilhoso, Senhor. Pedimos, Pai, a Tua bênção, Pai, na vida de cada um, Pai, que a Tua boa mão, Pai, possa estar abençoando, Pai, a cada lar aqui representado, Pai. Abençoando, Deus, com toda sorte de bênçãos, Senhor, materiais e também espirituais, Pai. Repreendendo, Pai, o devorador, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, o trabalho das mãos dos Teus filhos, Pai. Que eles tenham sempre essa alegria, Pai, e prontidão, Pai, em trazer, Senhor, do Teu altar, Pai, aquilo, Pai, a Tua parte, Senhor, que é Tua, Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa, Pai, nós Te agradecemos. No nome santo de Jesus, abençoa também, Pai, as mãos, Pai, que irão administrar, Pai, esse recurso, Pai, que nunca venha faltar para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora para os avisos. A irmã Clélia pede para estar avisando para os adolescentes que haverá ministração na classe após o louvor. Amém? Recado para os adolescentes. Ministração com a irmã Clélia na classe após o louvor. E logo após o culto, haverá a cantina do Bruno. Tudo por R$1. Tudo por brincadeirinha. Ele já regalou, olha, brincadeira. É promoção, Bruno. Compre 5, leve 3. Amém? Então, com aquela cantina poderosa após o culto. Amém? E a programação da semana, temos culto aqui às terças-feiras, a partir das 20 horas. Culto abençoado. Você que não venha, Deus está fazendo convite para que você possa vir todas as terças-feiras. Quinta-feira, lá na sede Portal do Sol, amém? Vocês ficaram cara coisada. Na sede Portal do Sol, amém? Estou vendo pelos olhos da fé, irmãos. Eu estou vendo a sede pronta lá, amém? Glória a Deus. Temporariamente aqui, mas temos que ver pelos olhos da fé, amém? Então, lá às quintas-feiras, também às 20 horas. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Estamos tendo aí estudos maravilhosos, aí na administração da irmã Ana Carla. Está sendo muito, muito bom, muito edificante. É onde a gente aprende um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? E domingo, à noite, né, às 19h30, às 19h30, nosso culto abençoado aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É só. Crianças... Quase que eu esqueço das crianças. Para as suas classinhas. Amém. Vamos estar abençoando. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar, Pai, a vida dos Teus pequeninos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus. Pedir, Pai, que o Senhor venha cuidar, Pai. Que a Tua boa palavra, Pai, possa cair, Pai, como semente em terra boa, Pai. Semente fértil em terra boa, Pai, no coração, Pai, na mente de cada um, Pai. Ô Pai, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, Pai, sobre a vida deles, Pai, bênção, ó Deus, que eles possam crescer, Pai, nos Teus estatutos, Pai, na Tua promessa, Pai, que eles possam vir fazer, Pai, a diferença, Pai, nessa geração, Pai, que possa servir, ó Deus, que dê frutos, ó Deus, para o Teu reino, Senhor. Abençoa, Pai, também os professores, Pai, que estarão cuidando deles, ó Deus. Abençoa ali, Pai, acampa Teus anjos aí ao redor, Pai, que eles venham a ser edificados, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Fica com eles ali, Pai, na classinha, Pai, abençoa os professores, Pai. Abençoa também os pais, Pai,
e tem a responsabilidade, Pai, de cuidar, Pai, de cada um deles, Pai. Que a Tua boa mão seja sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé e dar um forte aplauso ao Senhor novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a glória seja a Deus. Toda a glória seja ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Rei. Digno de receber todo louvor, toda adoração. E é isso que nós vamos declarar mais uma vez nessa noite, que só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. A honra
Glória a Deus. Amém, querido? Toma o seu lugar aí, por gentileza, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe poderosamente, que o Senhor possa, de uma forma toda especial, falar ao seu coração e intervir em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o momento adverso, em qualquer que seja a dificuldade que você possa estar vivenciando nesse momento. Que o Senhor nos alcance com graça, que o Senhor nos alcance com misericórdia, que o Senhor estenda sobre nós a sua mão, que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor nos livre, que o Senhor esteja à nossa frente, desembaraçando os caminhos, nos levando à terra prometida, que o Senhor possa fazer esse mar se abrir e você atravessar toda essa dificuldade e chegar do lado de lá e cantar o hino da vitória, que o Senhor multiplique o teu maná, que o Senhor possa fazer com que essa água venha jorrar novamente da rocha, que o Senhor possa estar de fato fazendo algo que alegre o seu coração, que o Senhor te encontre nesta noite, que o Senhor possa atender o desejo do teu coração, que o Senhor te faça algo que possa mudar a tua sorte. É o desejo do meu coração, amém, queridos? Amém. Eu estou muito feliz de estar vendo ali o Ronivaldo. Olha que nome diferente. Fica de pé aí, Ronivaldo. Os irmãos que não te conhecem, estão conhecendo. Eu queria que pelo menos 5 é um nome profético, 5 homens estivesse dando um abraço no Ronivaldo ali. Muito feliz de estar vendo o Ronivaldo aqui nessa noite. Aí, ó, multiplicou hoje, já não é 5 mais, ó. Aleluia. Que bênção. Muito feliz de estar vendo o Rony ali, uma pessoa muito querida. Quem mais nos visita? Temos algum visitante aqui nessa noite? Outras pessoas que nos visitam? Temos alguém? Amém? Só o Rony? Amém. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes da ministração da palavra, estar chamando o Bruno aqui rapidamente. O Bruno tem algo para compartilhar com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amados. Vou contar um testemunho de uma oportunidade que Deus deu na minha vida, de um amigo. O nome dele é Jair. Eu tenho que ser bem rápido. A gente conheceu ele tem uns 2 meses ali na Matriz, comendo lanche. Eu e um pessoal, uns jovens de outra igreja, né, meus amigos. Ele estava totalmente bêbado, perdido, e ele estava quase morto. E a gente conheceu ele ali, ele comeu, eu levei ele na casa dele, um amigo meu, e ele mora na rua Sergipe. A gente levou ele a pé lá, e aí eu conheci a casa dele, a gente orou com ele, e eu vi que ele morava sozinho, ele era sozinho. E ele estava numa situação que eu já estive nessa situação de morte. E Jesus, mesmo nessa situação, ele nunca virou as costas para mim. E eu estava sempre... Aí eu comecei a visitar ele. No outro dia eu fui na casa dele. Eu fui 3 vezes, ele não estava lá. Eu continuei indo na casa dele durante 1 mês. Toda vez que eu ia lá era muito difícil. Ele estava sempre bêbado. Toda vez era de manhã ele estava bêbado, era meio-dia ele estava bêbado. Era domingo ele estava bêbado. Era sábado à noite ele estava bêbado. Sempre bêbado. E era muito difícil, porque eu não conseguia conversar com ele. Eu não conseguia orar por ele. E ele resmungava muito, sabe? Se eu começava a orar, ele já mandava eu ir embora. E ele começou a falar que os vizinhos não me queriam ali, mas eu sabia que era mentira dele, que ninguém nunca tinha falado nada pra mim. E era sempre essa luta. Aí eu conversava com os amigos, os mesmos amigos que estavam na praça, eles estavam sempre orando pelo seu Jair. E aí eu estava desanimando, porque eu ia lá sempre, eu orava em casa. Na frente dele eu me mostrava forte, mas quando eu chegava em casa eu ficava triste pela situação dele. Ele não tinha ninguém. Aí eu não conseguia virar as costas para ele. Eu fui desanimando durante esse 1 mês, eu não via mudança nenhuma nele, só que eu não conseguia virar as costas para ele, porque Jesus nunca virou para mim, como eu já disse. E chegou numa quinta-feira,
eu estava bem desanimado, eu nem ia passar lá, né? Aí eu peguei e passei na casa dele. E aí, como sempre, ele já estava me mandando embora. Aí ele estava dormindo na varanda, né? Assim, jogado, né? Para ficar mais fácil da gente entender. E aí eu fui tentar orar com ele, conversar, nunca dava. Aí eu peguei, ele foi se deitando, aí ele ficou olhando para mim. Aí eu peguei, eu ia indo embora. Aí eu peguei e pensei diferente. Eu não, né? O Espírito Santo. Aí eu voltei, estendi a mão para ele e comecei a orar. E aí ele ficou me olhando, só que ele não resmungou dessa vez. Ele não me mandou embora, não fez nada. Ele ficou só escutando a oração. E aí ele foi abaixando a cabeça assim, deitou e ficou escutando a oração. Só que foi diferente. E eu não tinha entendido. Eu fui embora. No outro dia de manhã, eu acordei com o meu edredom todo chacoalhando assim. Aí eu falei, nossa, é Deus. Só que aí ficou um silêncio. Aí quando ficou um silêncio, eu sabia que não era Deus. Aí eu fiquei meio assustado. Aí eu tentei olhar para trás. Só que aí era um demônio. Ele pegou e me segurou. Ele ficou me segurando. Eu não conseguia olhar. Aí eu clamei, eu falei, em nome de Jesus. Aí ele pegou. Aí na hora que eu fui olhar, ele pegou e foi expulso. Ele foi embora. Só que eu não tinha entendido. E aí eu fiquei 2 semanas sem ir na casa do Sr. Jair. Não, eu tinha ficado 2 semanas sem ir, aí eu fui nessa vez. Não, tá certo, eu fiquei 2 semanas sem ir depois dessa oração. Aí eu cheguei numa quinta-feira lá. Ele estava cozinhando, velho. Ele estava cozinhando, fazendo comida lá, casa limpa. Eu não fiquei sem entender nada. E hoje ele já está ajudando outra pessoa, ele visita, faz orações. Ele voltou para a igreja onde ele congregava. E eu vou passar um vídeo. Ele tá assim, bem melhor. Esse vídeo que a gente vai passar faz umas 3 semanas ou 4 já que eu gravei lá na casa dele. E ele já está até bem melhor. Graças a Deus. Eu queria ler um versículo aqui bem rápido. 2 Coríntios 3. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Em um outro versículo muito interessante, eu tinha muita dificuldade. Eu ia sempre na casa dele. Aí teve um dia que eu combinei com ele e ele sempre falava, não, pode vir que eu vou lá na tua casa tomar café com você. E era sempre mentira. Ele nunca ia. E eu nunca acordava cedo de sábado, de jeito nenhum. O sábado é o meu dia de descansar. E aí, eu fui 2 sábados a gente marcou de manhã. Eu tinha que acordar às 7 horas da manhã para ir lá. E para mim era difícil. 1 Pedro 3... diz, versículo 17, porque é melhor que padeças fazendo o bem, que é a vontade de Deus, né? Do que fazendo o mal. Enfim, graças a Deus ele está liberto e foi muito bom isso, principalmente para mim, para ele também, mas para mim foi muito bom. Eu vi a glória de Deus salvando mais uma vida. E muitas vezes tenha que ser, tenho desespero, mas eu sou uma palmeira. Mas no mesmo tempo ela está de pé. O conselho que o povo dava para Cristo, isso não vai adiantar nada. Mas eu sei que existe um Deus
ao menos 11 horas, e no dia ali eu estava caído na enxurrada, e ali eu jamais me levantava. De repente apareceu um jovem, pegou a minha mão e ali me levantou. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Hoje eu entendo, porque eu não sabia o que ele ia falar, nem sabia do que se tratava também. Ele só me pediu se ele podia dar um testemunho. Só que ele me pediu para dar esse testemunho tem pelo menos uns 3 domingos atrás. Mas no final dessa mensagem, talvez você vai entender por que só hoje deu certo dele dar esse testemunho. Amém, queridos? Abra sua Bíblia então, por gentileza. Você que a trouxe, você que não a trouxe, acompanha com a gente ali, por favor, no telão. Evangelho de João, capítulo de número 18. Esse homem que foi alvo desse testemunho, dessa experiência que o Bruno passou para a gente, se você puder dizer para mim assim, diga assim comigo, ele estava preso. Mas diga mais bonito, ele estava preso. Mas Jesus usou alguém para colocá-lo em liberdade. Foi o que aconteceu com você e comigo. Amém, queridos? Nós estávamos presos, diga para o seu irmão, nós estávamos presos. Essa palavra prisão é algo que talvez você está ouvindo muito nesses dias, amém? Hoje de manhã você ouviu alguma coisa sobre prisão aqui, você ouviu sobre a prisão de José, você ouviu algumas coisas aí. Então vamos falar um pouco sobre prisão, amém? Capítulo 18 do Evangelho de João, versículo de número 4, por gentileza. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, não fugiu, não se escondeu, não procurou o sindicato, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Versículo de número 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, diga comigo assim: deixai ir estes. Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, por gentileza. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 16 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém, queridos? Deixa eu passar algo para vocês que tem uma certa, talvez, dificuldade em transmiti-lo, mas não vai ser muito difícil de você entender. Quero procurar, talvez, de uma forma bem simples, explicar algo sobre prisão. Diga comigo assim, vamos falar um pouco sobre prisão. Amados, todos nós estávamos presos, todos nós estávamos condenados, nós já tínhamos um veredicto final, nós não tínhamos habeas corpus que pudesse nos livrar. Não havia para nós nenhum tipo de, de julgamento no Supremo Tribunal Federal que desse ali, algum tipo de resultado, tipo 6-5. Não, a nossa condenação já estava decretada, o salário do pecado é a morte. A nossa sentença de prisão, ela era unicamente destinada à morte e morte eterna. Estávamos presos a uma sentença definitiva. E tinha somente um preço a ser pago. E esse preço, querido, foi desse que, em dado momento, para cumprir um pagamento, para se colocar como de fato aquele que poderia, então somente Ele poderia te salvar e me salvar dessa prisão. Ele então ali, no momento em que ele precisa ser preso para se cumprir as Escrituras, ali em dado momento, está os seus discípulos reunidos, em dado momento está um traidor perto dele, está ali um homem que, tinha por ele uma consideração, um carinho muito grande, chamado Pedro. E Pedro, por sua vez, ali, naquele momento ali, que aquele exército chega para prender Jesus, Pedro então saca ali, ele tira da bainha, quem sabe ali, a sua espada, e ele quer resolver com as suas próprias mãos, e Jesus então o impede. E Jesus então diz a ele: olha, não é dessa forma que nós vamos resolver isso. Se fosse para resolver dessa forma, eu oraria ao Pai, e o negócio ia ficar feio. Mas como cumpririam as Escrituras? E querido, Jesus ali em nenhum momento permitiu, que ele de alguma forma não fosse entregue, não fosse preso. Mas ali ele vai além. Ele, em dado momento, quando vê que chega aquela tropa, aquele exército, ele se antecipa. Ele não se esconde, ele não busca nenhum tipo de artifício, ele não busca se esconder atrás de nada. Ele se adianta e diz: quem vocês estão buscando? E simplesmente eles dizem: a Jesus. Ele fala: sou eu. E ali aquele povo ali tem um impacto, e aquele impacto da palavra de Deus faz com que eles recuem e caem por terra. Imagine você. E ele mais uma vez então se coloca ali e fala: a quem vocês estão buscando? Estamos buscando a Jesus. Eu já disse que sou eu, e se é a mim que vocês buscam, deixa esses serem livres. Deixa esses soltos, esses aqui não tem nada com isso, eu sou o responsável, eu sou o culpado, eu assumo tudo, deixa comigo, eu pago a conta, eu assumo o pagamento, o preço.
E foi dessa forma, meu amado e minha amada, que acontece com um Pedro que antes puxava da espada, um Pedro que antes ele era sanguíneo, ele ia para a guerra, ele ia para a luta, ele tirava a espada, cortava a orelha do soldado Malco. Agora esse Pedro que sofreu uma libertação, não é mais um Pedro preso, não é mais um Pedro sanguíneo, é um Pedro que está dormindo agora, no meio de 2 soldados, preso numa situação ali, por estar defendendo a causa do reino. Sabe, Pedro como igreja agora, que igreja, pastor? A igreja que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e eu estou diante dela nessa noite por misericórdia. Você é essa igreja que está sendo edificada por Ele, e Ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão manter o Pedro preso, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, vão até tentar prender, vão até tentar atrapalhar, os Herodes vão surgir e vão tentar, sabe, prender, vão tentar atrapalhar, atrasar, prejudicar, mas eu vou intervir, eu vou enviar o anjo, eu vou abrir as portas, as cadeias, as correntes, e tudo que possa prender a minha igreja vai cair, o meu anjo vai guiar, vai dirigir, as portas por si só vão se abrir, e eu vou conduzir a minha igreja em triunfo, 1000 cairão por terra, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a igreja que Jesus disse, eu vou edificá-la. Ei, querido, mas não foi edificada de qualquer forma. Ele se adiantou e disse, olha, há um preço a ser pago, há uma culpa, há uma condenação, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então estou aqui, sou eu. Pode me prender, pode me matar, mas esses aqui, soltai. Se é a mim que vocês precisam, se é a mim que vocês estão buscando, deixa esses livres, solta esses. Ele morreu para você ter liberdade. Ele morreu para eu ser livre. Ele morreu dizendo assim, se é a mim que vocês procuram, se o preço de resgate sou eu, se há alguém que precisa ser morto sou eu me antecipo, eu me apresento, estou aqui, pode fazer o que for necessário. Mas querido, ele não está dizendo assim, mas está acontecendo isso comigo por causa de Judas. É o Ministério Público que é o culpado. É o juiz Sérgio Moro que é o culpado. O culpado é o tribunal, é o Supremo Tribunal de Justiça. Não! Sou eu. Eu assumo, eu antecipo, eu me adianto, eu me ofereço, eu me apresento. Eu estou aqui, eu não fujo. Você vê o que aconteceu, você estudou um pouco sobre José. E José estava também numa situação como essa. Levaram José para o cárcere. E você não vê em momento nenhum José também buscando algum tipo de artifício, você não vê. Você vê simplesmente José, quando ele chega na prisão, José era uma pessoa que tinha ali, ali dentro da prisão, José, a palavra diz, como você viu aqui nessa manhã, você que esteve aqui, mas Deus era com José, e ali aquele carcereiro concedeu a José liberdade para ele ser alguém ali, que tinha tudo, ele tinha a chave da prisão. Querido, José, ele fazia o que ele bem entendia e queria dentro da prisão, mesmo sendo ali, porque, querido, podia estar qualquer coisa presa, menos os sonhos, os ideais e a confiança que José tinha, que Deus era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava, independente do lugar aonde ele estava. José não tinha culpa, José não estava ali porque ele tinha um pecado, ele não tinha uma condenação que o mantesse ali. Eu estou aqui e eu preciso me justificar, eu preciso colocar a culpa em alguém, eu preciso me esconder, não. José podia se adiantar e falar, olha, eu estou aqui, mas eu sei que eu não tenho nada que possa me condenar. E José é um tipo de Jesus, que teve que pagar um preço, ser preso, ser injustiçado, por causa de mim, e por causa de você. José lá na... Eu quero falar sobre prisão. Fala para o seu irmão, o pastor vai falar sobre prisão. Há um tipo de prisão, querido, que esse tipo de prisão, talvez a igreja vai passar por Herodes. Herodes vai prender alguns, Herodes vai matar a fé de outros, Herodes vai pegar um Tiago aí, muitas vezes vai matar a fé, talvez não mate de uma forma literal, mas mate, Nós vamos nos levantar nessa noite e vamos orar, e vamos declarar
talvez existem alguns Pedros sendo alvo de eles, não estão conseguindo. Esses Pedros ali não sabem nem por que estão presos, mas estão, não sabem o que fazer, mas estão ali, querido, talvez, sabe, ali no meio de 4 quaternos de soldados, 16 soldados, talvez dormindo no meio de 2, mas querido, quando a igreja está orando, e essa igreja vai se levantar em oração nessa noite, essa igreja vai tomar, sabe, essa palavra e vai colocá-la de fato em prática nessa noite, e quando a igreja começa a orar, a igreja começa a orar, a igreja começa a orar, Deus se move nos céus, Deus ordena anjos, Deus envia anjos, Deus abre portas de cadeias, Deus solta as algemas, quebra grilhões, despedaça julgos, coloca em liberdade um Paulo, um Silas, não importa qual é a prisão, há um Deus que ainda abre portas, as portas do inferno até vão existir. Ele não disse que não vão existir, mas ele disse que não vai prevalecer, vai cair por terra. Ele continua sendo o Senhor. A porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Mas eu quero te falar de uma outra prisão. Eu te trouxe até aqui para te mostrar algo que nós trabalhamos como igreja no decorrer dessa semana. Na terça-feira aqui falamos um pouco sobre isso. Por que você está falando falamos, pastor? Porque nós somos uma igreja. E a igreja tem voz, a igreja fala, amém? Então na terça-feira a igreja falou alguma coisa aqui, na quinta-feira a igreja falou alguma coisa lá no Portal do Sol. Hoje de manhã a igreja se pronunciou de alguma forma aqui. Eu estou aqui fazendo apenas um fechamento de tudo que aconteceu durante essa semana. Você vai entender isso, vai entender como que um homem como esse também é colocado em liberdade, como ele estava preso, como o Herodes tenta ir lá na casa do Bruno e intimidar o Bruno, como que o Herodes tenta colocar o Bruno em prisão em medo de falar, olha, eu não vou mais me levantar para ser um instrumento de Deus na vida de alguém, porque olha, o diabo está aqui tentando me intimidar. Não, querido, mas há uma palavra sobre a sua vida, você vai ganhar muitas almas, você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e marca isso, anota isso, sabe, isso é muito pequeno perto do que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai ser um ganhador, um evangelista, um ganhador de almas, de muitas almas, e não se preocupe para onde vão, apenas pregue a palavra de Deus, muitas outras virão. Mas sabe, querido, mas ele vai chegar lá e ele vai tentar te intimidar, ele vai tentar te prender, as portas do inferno, elas vão querer prevalecer, mas elas não vão prevalecer. Agora deixa eu te passar algo, querido, que você tem que tomar cuidado, assim como eu. Quem está comigo? Eu vou ter muito cuidado agora, daqui para frente agora, para eu não atrapalhar o que eu fiz até aqui, pela misericórdia de Deus. Mas eu quero apontar para você e dizer novamente, nós temos que tomar muito cuidado com essa parte da mensagem agora, sobre prisão, sobre cadeias, sobre situações as quais o diabo ele continua querendo, sabe, fazer com que de alguma forma a igreja esteja de alguma forma presa, sabe, as portas do inferno, elas podem permanecer talvez por um tempo, que não seria necessário prevalecer na vida de um Pedro. Ali está dizendo que quando aconteceu isso, a igreja se levantou, imediatamente um anjo entrou em ação, porque eles recebem ordens a teu respeito. Eles estão ali para trabalhar em prol do reino, em prol daqueles que vão herdar a salvação, e eu estou diante de muitos deles aqui nessa noite. Então Deus dá uma ordem, o anjo desce lá, e o anjo intervém, o anjo assiste, o anjo faz o que tem que ser feito, e te coloca em liberdade, me coloca em liberdade. E foi o que aconteceu com Pedro. Mas querido, eu quero falar de um outro tipo de prisão, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque querido, da mesma forma que Herodes agiu, da mesma forma, sabe, que Herodes agiu e que tantos agiram, a estratégia do diabo, diga comigo assim para você me ajudar, não mudou. A estratégia do diabo não mudou. E ele procura de todas as formas fazer você e eu perdermos a liberdade que foi conquistada para nós. Sabe, a palavra do Senhor diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pessoa livre, querida, ela não tem culpa de nada, ela não tem condenação. Eu tinha uma culpa, eu tinha uma condenação, mas Ele me libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só os líderes aqui, só os livres aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Sabe por que você pode dizer eu sou livre?
Porque o Filho um dia te libertou. Porque um filho um dia disse assim: a quem vocês estão buscando? Sou eu! Ele teve que fazer isso para você falar assim: ele me libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não foi sem um pagamento que nós fomos libertos. Teve um preço. Teve um sangue derramado. Alguém disse assim: a culpa dele, a culpa dela, a culpa deles, coloca na minha, eu pago o preço, eu pago a conta, sou eu. Agora, eles que estão comigo, se vocês estão buscando a mim, deixa eles, o negócio é comigo. Ele pagou o preço, irmão, ele pagou o preço, ele assumiu a tua culpa, ele assumiu a minha culpa, ele derramou o sangue dele no teu lugar e no meu lugar. Só quem entende isso, glorifica o nome dele. Mas eu quero te mostrar desde o Éden como que era essa prisão que eu quero te colocar agora para você refletir juntamente comigo. Eu estou aqui não como alguém fazendo um papel de alguém melhor do que você, não. Muitas vezes a palavra diz: ferir o pastor e as ovelhas serão dispersas. Muitas vezes o objetivo do diabo é ferir o próprio pastor. Então eu não estou livre disso. Pedro era um líder. Quem entende isso comigo? E Pedro estava preso. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica preso em algumas situações. E se a gente não se libertar daquilo, as portas do inferno começam a prevalecer por um tempo demasiado. As portas do inferno começam a prender e atrasar aquilo que Deus quer fazer, da mesma forma que fez com Pedro, não deixar a pessoa permanecer preso. Sabe, Deus quer libertar muitas pessoas, é hoje, é agora. Mas eu tenho que entender, irmão, que tem vezes que a igreja pode orar. Escuta isso. Estou sendo cauteloso na forma de passar, porque eu preciso que você entenda. Quem está comigo? A igreja pode se levantar. Porque, querido, as portas do inferno não prevaleceram contra Pedro, porque Pedro não tinha culpa. Pedro não estava na prisão por algo, ou por algum tipo de situação, que ele de fato devia. Ele tinha de fato que estar preso para cumprir, sabe? Para pagar por algo que ele fez errado. Não, Pedro estava preso, assim como José, de forma injusta. E Deus interveio, Deus moveu as portas, Deus sacudiu os alicerces, mas colocou um Pedro em liberdade. Mas tem outro tipo de prisão que nós temos que tomar cuidado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram para cobrir a sua vergonha, e fizeram para si algo para esconder a sua nudez, e fizeram algo para estar ali, sabe, como que, olha lá. Então eles tiveram um entendimento que eles erraram, eles tiveram um entendimento que eles quebraram um princípio da palavra, eles tiveram um entendimento que aquilo que não era para ser feito, acaba de ser feito. De todas as árvores, ali está o cupuaçu, ali está o taperebá, ali está o açaí, ali está o umbu, ali está frutas que você talvez ainda não conheça. Quem conhece taperebá aqui? Estava lá. Minha esposa conhece. Estava lá. Camu, camu. Tinha lá. Tudo, irmão. Mas tinha um proibido. Diz assim para o seu irmão, tinha um proibido. E esse proibido foi o que o diabo está ali, ó. Tem esse aqui também, ó. Ó, ó, ó. Tem esse, ó. Esse é legal, ó. Esse, ó. Esse, ó. Esse. Querido, mas aí quando de fato eles conheceram que eles haviam quebrado uma regra, feito uma escolha errada, querido, o que acontece muitas vezes, entende isso com pessoas presas, mas há liberdade para nós aqui nessa noite, quem crê assim? Olha o que acontece, irmão, quando a gente é preso,
em uma escolha errada, a gente é preso numa decisão errada, a gente é preso porque Deus está falando, é assim, e o diabo está falando, não, não é bem assim. Deus está falando, ó, se vocês fizerem isso, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas o diabo está falando, mas tem alguma coisa aqui além. Foi o que aconteceu ali. E quando eles conheceram isso, irmão, quando eles tiveram ciência disso, com as suas próprias mãos, o homem sempre quer dar um jeito, é o jeitinho brasileiro, ó, eu vou fazer um habeas corpus do habeas corpus, sabendo que está errado, que tem culpa no cartório, mas eu vou fazer alguma coisa para tentar cobrir. Quem está me entendendo? Eu vou fazer alguma coisa para tentar me esconder, me proteger, porque eu sei que eu tenho uma vergonha, eu sei que há algo que se não cobrir, vai mostrar de alguma forma, vai aparecer. Então o homem, ele tenta, a primeira coisa que ele tenta fazer é esconder, cobrir. Só quem está comigo diz amém. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que prisão interessante, irmão. A pessoa estava presa no meio das árvores, escuta isso. Agora, o que a pessoa estava no meio das árvores? Fazendo o quê? Se escondendo. Agora, se escondeu de quem? Fala para o teu irmão, isso aqui é uma prisão. Você tem que se esconder de Deus. Querido, a pessoa se esconder do moro, a pessoa se esconder do juiz, a pessoa se esconder do delegado, a pessoa tentar de alguma forma ali cozer folha de figueira, tentar ocultar, esconder alguma vergonha, alguma atitude errada, alguma decisão errada, se descobrir isso aqui, eu estou no corgo, estou frito. Então eu vou lá na figueira, eu vou tentar fazer alguma coisa para camuflar, para esconder, sabe? Afinal de contas, ninguém pode descobrir a minha vergonha, a minha nudez, perdeu-se, sabe? Eles tinham ali algo, eles estavam nus e não se envergonhavam. Esse nus aqui, irmão, é transparência, ou seja, eu não tenho nada para esconder. Sabe quem foi esse? Eu não tenho nada para esconder? Esse que se adiantou e disse assim, sou eu. Não tem nada para esconder, vocês estão procurando a mim, eu estou aqui, não preciso me esconder, não preciso colocar nada na minha frente, eu sou eu mesmo. Há uma transparência, diga para o seu irmão, isso é transparência. Essa nudez aqui, é você não ter nada para esconder, e eles tinham algo para esconder agora. Então pegaram as folhas de figueira aí, depois fizeram o quê? Ouviram a voz de Deus. Agora quando ouviram a voz de Deus, se esconderam entre as árvores do jardim. Quem está comigo? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, e temi, porque eu estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Sabe que prisão que é essa, irmão? É a prisão da falta de caráter. Foi falado sobre caráter nessa manhã. Quem estava aqui? Sabe o que é isso, irmão? Jesus falou assim, José, ele se portou assim. José não colocou culpa nos irmãos. Jesus não falou, olha, se é comigo, se é a mim que vocês buscam, esses aqui vocês deixem em liberdade. Isso, querido, é uma pessoa livre. Aleluia. Isso é uma pessoa que não tem nada para esconder. E Deus vai fazer uma obra tremenda aqui nessa noite. Mas aqui não. Aqui está dizendo assim, olha, sabe por que aconteceu isso? De ter que primeiro eu tentar fazer alguma coisa com essas folhas, depois eu me esconder no meio dessas árvores, eu ouvi tua voz, eu ter medo e me esconder. Sabe o que é? Sabe qual que é a causa disso? É o Ministério Público. Esse triplex não é meu. Qualquer coincidência é mera. Mas eu não tenho nada contra ele não, irmão. Você vai entender o que ele precisa, o que todos nós precisamos. Quem está comigo? Ele tem que ser alvo do amor de Deus como eu e você. Só que tem que ter um negócio, irmão. Você vai entender nessa noite e eu também.
Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: peraí, não é nada disso, Deus. Deixa eu explicar direito essa história para o senhor. Eu tenho uma testemunha aqui, ó, esse negócio aí que esse cara está falando aí é mentira. Isso aí não é nada disso. Ó, não é assim, não é assim. É o seguinte, é a serpente. Sorte que não perguntaram para a serpente, irmão. Fala para o seu irmão assim: isso é uma prisão. Falta de caráter, falta de responsabilidade. A pessoa não assume, sabe, as suas próprias escolhas, decisões erradas. E aí, seguinte, o que está acontecendo? Eu não vou entrar por esse lado aqui não, porque senão eu vou me perder. É o pastor que não me visita. É a igreja que não estou tendo unção mais naquele lugar. Eu acho que estou pensando em... Não, querido, nós vamos entender nessa noite o que é de fato que nós precisamos fazer. Você está comigo? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora, amados, vem umas certas situações aí, vem umas certas sentenças aí, vem aí, olha só. Ó, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita será. Atraiu maldição, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Uma sentença. 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. São consequências de escolhas, são consequências, sabe, de situações que nós vamos entender que nós, diga comigo assim, nós estávamos presos por causa disso. Maldição, sentença sobre a terra, sentença sobre o trabalho, sentença sobre sérias situações que o primeiro homem, sabe, por um homem, não vou entrar nesse mérito aqui, senão vou alongar e vai ficar longe aqui. Mas é Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E esse pecado traz prisão, querido, esse pecado traz medo, esse pecado traz pessoas que têm que se esconder de alguma forma, pessoas que têm medo da palavra de Deus, medo da voz de Deus, medo de a sua vergonha de alguma forma e de algum momento aparecer. Esses medos, querido, que Jesus tem feito um trabalho e vai fazer nessa noite de novo para nos libertar dele. Está comigo? Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Querido, eu quero adiantar, coloca no 21 aí agora. Aí mesmo, 3:21. Diga assim comigo: e o Senhor fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Sabe quem que está aí, irmão? Sabe quem que está aí? É aquele que disse assim: sou eu. Sou eu. Sabe, não tem jeito. O que o Adão fez, o que a Eva fez, o que, sabe, toda a condenação que Jesus se adiantou ali e falou: sou eu, é esse animal que morreu aí. Você não está entendendo? Sabe o que é isso, irmão? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que o sangue de Jesus teve que ser derramado. E Jesus aí, pela culpa de Adão e Eva, pela irresponsabilidade de Adão e Eva, pela falta de caráter de Adão e Eva, teve que fazer aí com que morresse um inocente. Pega-se ali um animal, olha lá, e fez o Senhor Deus, a Adão e a sua mulher, não de folhas de figueira, não de algo que a própria mão do homem é capaz de produzir, não, teve que ter um sacrifício, teve que ter um sangue derramado, teve que matar um animal, olha lá, matou um animal inocente, para cobrir o preço, para pagar a conta da transgressão de Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles,
e os vestiu. Agora deixa eu passar para você, tira a pele do animal sem sacrificar. O sacrifício ocorreu aqui, isso aqui Jesus estava falando assim, ó, Deus estava mostrando o que Ele ia fazer lá na frente com Jesus, para que a tua culpa e a minha culpa também fosse perdoada, para que a tua prisão não acontecesse mais, para que você pudesse ser livre, para que eu pudesse ser livre de toda a condenação, de toda a culpa. Assim como esse animal morreu, Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele morre lá na frente para falar: sou eu, deixa eles livres, eu coloco eles em liberdade, eu não quero que eles sejam condenados, eu vou ser condenado por algo que eu não fiz, para que eles possam estar livres e libertos. Você entendeu até aqui? Então a minha liberdade, a liberdade de Adão, a liberdade de Eva, a liberdade de toda a humanidade, essa igreja que foi paga, comprada, edificada, foi no sangue de Jesus, foi na morte, sabe? Nós somos vestidos, o vestimento que está sobre nós é o sacrifício de Jesus, é Jesus morrendo no meu e no teu lugar. Agora eu quero trabalhar um pouco aqui, irmãos, e quero ser bem objetivo. Eu preciso ser objetivo. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Quem está comigo? Não, umas 5 pessoas entenderam. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós não podemos mais estar presos no pecado, porque Ele nos libertou dele. Ele morreu por causa disso, irmão, para nos colocar em liberdade. Hoje nós somos livres, libertos, somos filhos. Será que é aqui mesmo essa palavra, Senhor? Será que eu estou diante da palavra do povo certo? Ei, nós somos livres. Porque Adão, com a sua mão, não conseguiu. Adão tentou costurar, Adão tentou coser, costurar, Adão foi na figueira, Adão foi para o meio das árvores, Adão se escondeu, nada disso resolveu. Adão colocou a culpa na mulher, a mulher colocou na serpente, nada resolveu. Então Deus interviu e teve o primeiro sacrifício. Deus derramou o primeiro sangue. E aí Deus vestiu eles. Lá na frente Jesus morre, veste você. Ele começa a sua igreja. Ele levanta a igreja e ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não vou falar de uma prisão para você. Eu vou ser bem objetivo agora. Pelo menos vou tentar sê-lo. Amados, agora como filhos, entra comigo agora na parábola do filho pródigo. Agora é um filho e um pai. Diga comigo assim: um filho e um pai. Adão tomou uma decisão errada. José não, José estava preso injustamente. Jesus não, Jesus se entregou. Não tinha culpa nenhuma. Tipificando o que Jesus ia fazer lá na frente. Agora, querido, esse filho, ele tomou uma decisão errada sendo filho. Esse filho tomou uma decisão errada, diga comigo, agora já sendo filho. E o filho tem direito à herança, e a herança é liberdade. Diga assim para o seu irmão: a tua herança é liberdade. Não tem prisão para você, não tem prisão para mim. Ei, Ele pagou o preço da tua libertação. Tinha uma sentença contrária, tinha, ali um escrito de dívida que nos era ao contrário, tinha ali um mandado de prisão para mim e para você, tinha uma sentença de morte eterna, condenação eterna. Ele rasgou esse edito de dívida, jogou fora, Ele cravou isso na cruz. Coloque em liberdade, coloque em liberdade, coloque em liberdade, coloque em liberdade, coloque ele em liberdade, coloca ela em liberdade. Eu paguei o preço, eu rasguei a dívida, não tem mais mandato de prisão, não tem mais sentença nenhuma, ele não tem culpa de nada, ela não tem culpa de nada, eu pago o preço, sou eu. Mas querido, o filho pródigo já era filho, mas ele tomou uma decisão errada. Esse é o perigo que nós temos que ter, de não nos prendermos de novo. E esse filho fez uma escolha, ele tinha direitos. Você ouviu aqui na terça-feira sobre o prato de lentilhas. Alô? E Deus disse: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E o diabo lá no Éden está querendo dar outro tipo de comida. Fique tranquilo que eu vou chegar lá. Mas esse menino tomou uma decisão errada sendo filho, ele fez escolhas erradas sendo filho, e ele se prendeu numa situação por um tempo longe demais. Por quê?
ele toma uma decisão errada, ele sai da casa do pai, ele não espera o tempo de Deus, ele não espera o tempo de Deus ali, o tempo do pai, e ele vai viver absolutamente, eu vou fazer do meu jeito, eu estou cansado, Senhor, me dá aí a minha parte, eu vou fazer do meu jeito, eu vou viver a minha vida. E ele foi. Mas passou um tempo, irmão, ele começou a passar por lutas, estava preso por uma decisão errada. Só que ele não teve, uma sabedoria para resolver a situação de forma rápida. Passou um tempo, ele começou a padecer necessidades. E quando ele estava padecendo necessidades, irmãos, a Bíblia diz que ele começou a se lembrar. E ele começou a se lembrar. E ele começou a dizer assim: olha, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de necessidade. E ele foi trabalhar numa fazenda. Aí, em vez de comer o melhor da terra do se quiseres e me ouvires, ele está ali diante de alfarrobas, ele está ali diante, de comida que se dá para os porcos, lavagem, algo totalmente ali, querido, você sabe o que eu estou falando. Ei, é isso que o diabo quer fazer, prender os Pedro e matar, e humilhar, ali manter o refém. Essa é a comida que o diabo tem, querido, comidas de porcos, alfarrobas, é coisa, sem nenhum valor, é isso que ele quer prender. Agora um filho, uma decisão errada, e esse homem vai, esse menino vai, ele vai, chega agora, não mais no melhor da terra, mas numa comida que se dá a porcos. Mas a Bíblia diz assim, que em dado momento, ele caiu em si. Diga comigo, ele caiu em si. E ele disse: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E vou ter com meu pai. Ele está aqui nessa noite. E ele está aqui nessa noite. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. E chegando lá, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. O pai imediatamente disse assim: trazei a melhor, porque o pai sempre tem o melhor. Você não está entendendo, mas eu vou repetir: o pai tem o melhor. Trazei a melhor roupa, e coloca uma sandália nos pés dele. Não estou aqui fazer graça não, você vai entender. Coloca uma sandália no pé dele, e coloca um anel. E pega o novilho cevado, vai morrer outro inocente. Vai ter um derramamento de sangue aqui. Querido, o pecado gera morte. O pecado gera morte. E vamos fazer uma festa, uma grande festa, e vamos nos alegrar, porque este meu filho tinha se perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. Começaram a se alegrar. Sabe, querido, o menino estava vindo ao longe ainda, o pai já estava com o braço aberto, dizendo: é meu filho que está voltando, é meu filho que está voltando, é meu filho que está voltando. Mas deixa eu passar uma particularidade da mensagem para você. Esse menino chegou ali e não disse assim: olha pai, eu saí daqui por causa do meu irmão mais velho. Sabe por que eu saí daqui, pai? Pai, eu saí daqui porque eu não aceitava algumas coisas que o senhor fazia, eu deixava de fazer. Irmão, esse menino aprendeu e ele tinha humildade suficiente para falar: eu pequei contra os céus
e eu pequei contra o Senhor. Querido, é isso que nós precisamos. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. É o que Deus tem para nós aqui nessa noite, a menos que você não esteja disposto. Mas esse homem teve que cair em si e reconhecer: eu tomei uma decisão errada, eu escolhi errado, a minha escolha não foi boa, eu, podia escolher outra coisa, podia ter mais paciência, podia ter feito de outra forma, mas eu escolhi errado, a minha escolha não foi legal. Mas Pai, eu vou voltar, e eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Querido, jamais teu pai vai fazer isso. Ele vai te receber, te abraçar, colocar a melhor roupa, te vestir, colocar a sandália no pé, trazer o anel de novo, fazer uma grande festa, querido, é isso que Deus tem para você e para mim aqui nessa noite. Deixa eu passar algo para você. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado. Que muitas vezes assim, um anel, trazei um anel, aqui está um anel, tinha já um tempinho que eu não estava com esse anel. Eu tenho uma certa dificuldade com aliança, não é com ouro não, mas com 2 dias que eu coloco, 3 dias, lava a mão, toma banho, alguma coisa, fica água debaixo, eu troquei de aliança, tem uma balança na cabeça ali, e fica em carne viva ali, aí eu tiro, aí eu coloco, e dessa tirada agora eu fiquei mais de 2 meses sem. Aí eu fui pegar agora há pouco ali por causa da mensagem, colocaram o anel, colocaram aqui, e aconteceu algo, quando eu fui buscar a aliança, não estava na gaveta que eu tinha deixado, aí levei um pito, levei uma bronca. Você está procurando isso agora por quê? Você viajou sem, você fez isso sem, não gostei. Vou falar para você que eu gostei, não gostei, mas está tudo dentro da mensagem, está comigo? Isso aqui está dentro da mensagem, o anel está dentro da mensagem. Querido, nós temos que ter um certo cuidado desse anel, dessa aliança, não ser as árvores no meio do jardim, não ser a folha de figueira, só uma aparência, porque na realidade, irmão, o anel que estava sendo colocado no dedo daquele moço, e tudo que estava sendo feito ali, querido, é só por uma atitude que ele teve, que ele caiu em si, ele reconheceu, que ele precisava retomar alguma coisa, que ele precisava modificar alguma decisão, consertar alguma trajetória errada, ele precisava recomeçar algo, e reconhecer que ele tinha errado. Muitas vezes a pessoa está com uma aliança, está com um anel, mas dentro de casa um se esconde do outro. Então, querido, o anel pode se transformar apenas, em árvores, no meio do jardim, pode se colocar apenas ali, numa folha de figueira, que eu estou ali colocando ali para aparência, para aparecer alguma coisa, mas na realidade precisa de ter um conserto, precisa de ter realmente ali um cair em si, e um dizer para o outro, olha, eu tenho pecado contra você, eu não tenho feito o meu papel de mulher, eu não tenho feito o meu papel de esposo, eu não tenho te perdoado, eu não tenho coabitado contigo com inteligência, eu não tenho feito o meu papel de mulher, eu não tenho feito o meu papel de marido, mas vamos nos consertar, porque nós somos livres, alguém teve que morrer por nós, para que nós pudéssemos viver, de uma forma tremenda nessa terra. Então o que nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Quem está me entendendo? Eu tenho que tomar cuidado, porque de repente eu posso ter uma veste de pastor, mas talvez pode ser até só uma aparência, só uma capa, só uma casca, e só Deus sabe que é a minha conduta no dia a dia. Nós temos que tomar cuidado, como livres que somos, querido, de não ficar presos por muito tempo, e essa prisão desencadear algo, que você venha passar fome, padecer necessidade, que você venha ter esse mesmo diagnóstico desse filho pródigo, que ficou lá, quase as mínguas, para cair em si, e quando ele caiu em si, irmão, louvado seja Deus, que ele teve uma atitude sábia. Eu quero crer que muitos de nós, eu já estou aqui na frente, venhamos ter essa atitude,
Porque muitas vezes, se a gente não cair em si, a gente está a ponto de tomar decisões e fazer as coisas. Eu falo por mim nessa hora. Muitas vezes nós podemos colocar tudo a perder por uma precipitação, uma escolha sem consultar a Deus. Eu estava perto de fazer isso. Como Jesus disse, sou eu. Quem tem que ter humildade, irmão, suficiente para dizer assim, eu estava errado. Eu errei com você. Eu tomei uma decisão errada. Eu não fui legal nisso, eu não fui legal naquilo. Estou dizendo aqui, eu não fui legal na atitude que eu tive lá com ela, quando ela me... Apesar que ela não falou de uma forma muito delicada, não. Mas nós erramos, fala assim, nós erramos. A questão não está se nós erramos ou não erramos, irmão. A questão está que para as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, uma das condições que Deus deu é nós não encobrirmos. Ele diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, aquele que se utiliza da folha de figueira para se esconder, aquele que se utiliza das árvores do jardim para se esconder, sabe? Aquele que se esconde da minha voz, nunca prosperará. É forte, fala para o seu irmão, isso é forte. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O que o filho pródigo fez? Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Sabe o que teve ali, irmão? Restituição. Sabe o que teve ali, irmão? Anel, sandália, vestes novas, festa. E Deus tem isso para nós aqui nessa noite. Amém? Eu poderia falar de Saul, eu poderia falar de Davi. Davi também teve isso, irmão. Saul, ele colocava uma desculpa. Saul, ele se escondia no meio das árvores. Saul, é isso, é aquilo. Desculpas, são cozer folhas de figueira para encobrir alguma coisa. Agora Davi não. Davi, quando Natan chegou, falou, ele falou, foi isso mesmo que eu fiz, eu errei. E tem o Salmo 51, devido a isso. Ele chega lá e ele fala, Pai, eu sei que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu fiz aquilo, mas não retires de mim o teu espírito, torna a dar a alegria da tua salvação, me sustenta com o espírito voluntário. Senhor, 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 eu errei, eu pequei, eu transgredi. Caiu em si, querido. E sabe, não fique preso a uma situação, seja ela qual for, seja ela dentro de um lugar que for, seja ela, sabe, você sabe, olha, eu estou preso em algo aqui que eu estou tentando encobrir, tentando esconder, mas isso não está bem. Essa situação aqui, eu estou fazendo isso escondido, eu estou me escondendo no meio disso, eu estou me escondendo aqui, eu estou me escondendo ali. Ei, esse esconderijo acaba hoje. Deus quer te colocar em liberdade. Deus não quer que você fique nessa prisão. Deus coloca Pedros em liberdade aqui nessa noite, se você simplesmente cair em si e reconhecer que essa palavra é para você, como eu estou reconhecendo que é para mim. Estamos juntos? Se coloque de pé. Amados, você não vai ouvir agora um fundo musical muito bonito. Eu não creio que nesse dia que esse homem caiu em si, que estava lá tratando dos porcos, querendo se alimentar das alfarrobas ali dos porcos, eu não creio que teve uma música muito bonita, não creio que teve um evangelista ali que preparou uma palavra muito persuasiva. Eu creio que ele caiu em si e disse assim, eu sei que o meu pai tem muito melhor, tem muito mais do que eu estou vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje não é o que Deus tem para mim. E eu quero ir além, eu quero, sabe, romper, eu quero recomeçar, é a palavra. Eu quero recomeçar. Sabe, eu estou me escondendo do chamado, eu estou me escondendo, eu estou de alguma forma, sabe, só com desculpas para fazer o que Deus quer que eu faça. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, mas eu me escondo. Eu sei que Deus fala comigo, mas eu faço o que não é comigo. Ei, hoje é o dia dele te colocar em liberdade. Hoje é o dia de você e eu caímos em si, dizendo, Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, mas eu sei que o Senhor tem aí a melhor roupa, eu sei que o Senhor tem sandália para os meus pés, eu sei que o Senhor tem um anel para a minha mão, eu sei que o Senhor tem uma grande festa, porque eu vou recomeçar, eu vou começar tudo de novo, eu vou me entregar verdadeiramente ao Senhor, eu vou, Senhor, não vou colocar a culpa em ninguém, não vou falar que foi a serpente, foi a mulher que o Senhor me deu, não, eu preciso cair em si. Eu vou cair em si nessa noite, eu vou recomeçar, eu vou colocar a minha vida no altar, eu vou, Senhor, eu vou receber, eu preciso levar a sério, eu preciso, Senhor, levar a sério, o Senhor me chamou, pagou um preço para me colocar em liberdade.
Eu preciso, Senhor. Eu preciso levar a sério o meu chamado. Eu preciso levar a sério, sabe, o meu ministério dentro da minha casa, como sacerdote. Eu preciso levar a sério o meu ministério como adjutora fiel do meu marido, estando ao lado dele, assistindo ele. Eu preciso deixar de me esconder. Eu preciso me apresentar. Eu sei, querido, que muitos talvez não tenham coragem de vir aqui, mas eu volto a dizer, eu já estou aqui. Se você, assim como eu, precisa estar aqui, saia do seu lugar, não importa qual é a área que Deus falou contigo, vem aqui, e há, com certeza, vestes novas para você, vestes novas para mim. Há uma grande festa, existe anel para o seu dedo, existem sandálias para os meus e para os seus pés. Eu tenho tomado algumas decisões erradas, tem coisas que eu escolhi errado, porque é verdade que a serpente ela trabalhou, é verdade que a serpente ela me enganou, é verdade que a serpente fez o papel dela, mas eu me deixei levar por outra voz que não é a voz do meu Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus nessa noite, estou caindo em si, quero recomeçar, quero fazer tudo de novo, quero me levantar, eu quero, Senhor, eu quero viver um novo ciclo, uma nova etapa, um novo tempo, eu quero, Senhor. Sabe, querido, tem pessoas presas agora na cadeira, eu estou falando sobre prisão, eu sou aqui, eu preciso falar isso para você, não fique preso agora na cadeira, agora não venha aqui por causa de mim, pelo amor de Deus, mas não se deixe estar preso na cadeira, não, isso realmente eu estou encobrindo, porque se alguém saber disso, sabe, querido, o Pai das luzes, Ele sabe de todas as coisas, Ele não está te condenando, ninguém está vindo aqui para ser condenado, pelo contrário, as pessoas estão vindo aqui para ser libertas, ninguém está vindo aqui porque você está namorando errado, você está tendo relação sexual no seu namoro, isso é uma prisão, você é filho, mas não importa, Deus está te colocando em liberdade. Não há uma prisão para você aqui, mas há uma liberdade. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Você que ainda não saiu e algo está te prendendo aí na cadeira, eu estou com meus olhos fechados, eu não quero saber quem é você, eu não estou aqui para te julgar, para te condenar, eu estou aqui como instrumento de Deus para dizer, a tua liberdade está aqui sendo oferecida. Deus tem o melhor para você, Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Não fique preso a uma mentira, não fique preso, não fique presa, não fique preso a algo que você tenta esconder, algo que você tenta encobrir, algo que você tenta com as tuas próprias mãos lidar e não tem dado certo. É para isso que o Cordeiro, ele se manifestou, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele está desfazendo as obras do diabo nessa noite e colocando você, eu, nós em liberdades. A igreja que ele edifica, querido, ele está dizendo assim, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. Eu levanto a minha igreja de volta, eu te coloco de pé de volta, eu te pego pelas mãos de volta, eu te conduzo de volta. Ele está abraçando, Ele está colocando, sabe, nesta hora roupas novas, Ele está te dando sandálias, Ele está colocando anel nas tuas mãos, e Ele está providenciando uma grande festa, e está dizendo assim, esse meu filho havia se perdido, e foi achado. Estava assim como Pedro, sendo encaminhado para a morte, estava assim como Pedro, sendo encaminhado para a morte, mas reviveu. Eu coloco ele de pé novamente, eu começo a escrever uma nova história, eu consigo de novo pagar o preço de levantar e dizer, olha, eu pago a tua conta, eu te coloco de pé de novo. Sabe, querido, entenda o amor de Deus, esse amor que nos constrange, é esse amor que nos constrange. Eu não sei de que forma você quer se manifestar aqui, mas aquele homem, aquele menino, aquele filho, você é filho do Pai, e o Pai está aqui pronto para ouvir a tua voz. O Pai, querido, assim como o Pai do filho pródigo,
Você entende isso? Em momento nenhum aquele pai correu atrás do filho. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde o filho ia voltar, porque quem é filho sabe onde é a casa do pai. Quem é filho reconhece, querido, e sabe onde é a casa do pai. E ele estava com certeza ali dizendo: Pai, Pai. E Deus quer só ouvir a tua voz nessa noite. Não importa quem está do seu lado, é você e o Pai. É você, sou eu e o Pai. E é como se eu estivesse dizendo, eu não sei o que você vai dizer para ele, mas não se preocupe com quem está ou quem não está do seu lado, mas eu posso dizer: Pai, eu pequei contra os céus. Talvez esse pecado seja omissão, talvez esse pecado seja se esconder de um chamado, talvez esse pecado, que não estou dizendo que você matou, que você adulterou, que você se prostituiu, não estou dizendo isso. Mas quando a gente sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso comete pecado, diz a Bíblia. Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas, querido, ele ia falar assim: me trata como um dos teus trabalhadores. Não deu tempo. Não deu tempo. Ele projetou fazer isso. Mas quando ele ia fazer isso, o pai gritou: opa, peraí. Pode ler isso em Lucas 15. Ele falou: eu vou chegar lá e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. A hora que ele chegou e falou: Pai, pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado de teu filho, e o pai cortou. Não tem essa outra parte: me trata como um dos teus trabalhadores, porque o pai nunca vai te tratar como qualquer um, irmão. Você vai ser tratado como herdeiro. Você é herdeiro de todas as promessas. Deus tem promessas, Deus tem promessas, Deus entrega, Deus, Ele te galardoa, Deus entrega, e Ele diz assim: eu tenho o melhor da terra para você, eu tenho o melhor da terra para você. Eu não sei se você consegue ver a dimensão dessa palavra, mas existe algemas caindo aqui. Tinha pessoas que estavam presas aqui. O irabaia xarabacabacou mecalá xarabacalá machaiecas. Algemas estão sendo quebradas, correntes que te prendiam, toda essa acusação, toda essa culpa, toda essa vontade de se esconder, ela cai por terra nessa noite. E a palavra está dizendo aqui: seja livre, recebe roupas novas, recebe anel na mão, recebe sandália nos pés. Há uma festa no céu nessa hora, há uma festa no céu. Há uma festa, devido à tua decisão de sair do seu lugar e estar vindo aqui. O Pai te recebe de braços abertos e começa a escrever uma nova história na tua vida. Recebe a liberdade, recebe a liberdade, recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essas vidas. Eu te agradeço porque, Pai, valeu a pena o trabalho que o Senhor teve em enviar o teu Filho Jesus. Eu sei que aquele trabalho não foi em vão. Eu sei, ó Deus poderoso, que o Senhor tem feito uma grande obra. A tua palavra diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E é verdade, o teu trabalho está aqui diante desse altar, e eles estão sendo restaurados, estão sendo levantados, estão sendo revestidos, não com folhas de figueira, mas eles estão sendo beneficiários do sacrifício da cruz, do sangue derramado na cruz. Pai, é por esse sangue, Pai, que eu profetizo liberdade ao cativo. Liberdade, Pai. Eu coloco o teu povo em liberdade. Eu proclamo a liberdade sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que recebe diz assim: eu tomo posse da minha liberdade, eu tomo posse dos meus direitos, eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou naquela cruz. Amém, querido? Se você recebe isso, aplauda Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Amado, você é livre. Você é livre.
Deus tem o melhor para você. Tem promessas tremendas de Deus chegando. Sabe, não corra, não fuja. Há um tempo de Deus, e esse tempo de Deus não atrasa, querido. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Ele vai intervir na tua sorte. Sabe, você não vai nem imaginar, você vai estar dormindo. Pedro estava dormindo. E quando ele menos esperou, Deus enviou um anjo ali, reverteu todo aquele cenário. Querido, Deus tem anjos para trabalhar a teu favor. Sabe, querido, se coloque na posição. Deus é contigo. Eu profetizo uma semana de bênção sobre a tua vida, de milagres, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Eu te abençoo, no nome poderoso de Jesus. Cumprimente aí, libere uma palavra na vida de umas 10, 20 pessoas aí. Cumprimente eles, dá um grande aí, sabe, um abraço, e vão em paz, em nome de Jesus. Amém.